Olha, vem comigo que eu vou mostrar agora o seguinte. Imagens de um flagrante de desrespeito à pessoa idosa. Uma agência bancária aqui da capital, segundo denúncias, estaria se negando a colocar funcionários para auxiliar os idosos que usam o caixa eletrônico. Alguns deles dizem que o problema é antigo, não é agora recente, não. Familiares que tentam entrar na agência também estão enfrentando dificuldades de acompanhar os idosos, claro, até pelo limite de pessoas dentro da agência, ali naquela região dos caixas eletrônicos. E aí, muitos idosos acabam, inclusive, desistindo de realizar as operações bancárias. Vamos ver. As dificuldades de acesso aos serviços bancários são evidentes neste período de pandemia. A desorganização em muitas agências tem sido alvo constante de reclamações. Tumulto na entrada dos bancos. Do lado de fora, a situação melhorou só depois que bombeiros civis foram contratados pelo governo do estado para organizar as filas. Sem a presença deles, a situação se torna bem complicada. Esta pescadora detectou uma série de irregularidades nesta agência bancária localizada na Avenida Magalhães de Almeida, no centro de São Luís. Todo dia, todo final de mês que eu venho na fila do Bradesco, os idosos sofrem na fila do Bradesco. Quando chega lá dentro, não tem ajudante nem para depositar o que a gente está devendo e nem para ajudar os idosos. Aí fica isso, essa fila todinha, e a gente chega na porta, pergunta, eles despacham a gente que não tem ajuda por nada lá dentro. Então, o que a gente pode fazer? Um outro cliente foi impedido por um funcionário da agência de filmar com o próprio celular. O senhor não autorizou me filmar, não? Minha imagem é uma coisa, sabe? O governador Flávio Dino editou um novo decreto com medidas sanitárias preventivas para serem adotadas a partir desta segunda-feira, inclusive envolvendo o atendimento em agências bancárias. Entre elas, providenciar barreira de proteção física, vidro ou acrílico nos caixas e mesas de atendimento para evitar contato direto com o cliente. Filas que ocorram dentro ou fora do estabelecimento bancário são de responsabilidade do banco, devendo ser evitadas. Caso ocorram, o banco deverá organizar as filas de maneira que a distância entre os clientes seja de 2 metros, sinalizando no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa. Se for necessário, o banco deverá designar trabalhador específico para a organização das filas. Efetuar o controle de acesso, mantendo um trabalhador na porta da unidade para orientar os clientes que buscarem atendimento, utilizando máscara de proteção e protetor facial. Disponibilizar em locais estratégicos do estabelecimento cestos para descarte do lixo, com sacos plásticos e com tampas acionadas por pedais ou outro dispositivo equivalente, sem acionamento manual. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, o não cumprimento por parte das agências das medidas preventivas se dá por conta da redução no quadro de funcionários. No caso de idosos, é preciso buscar ajuda de parentes ou pessoas de extrema confiança. As agências bancárias são um dos principais focos de transmissão do novo coronavírus. Então é importante evitar ao máximo esses locais. Caso seja obrigatório vir, é importante que as pessoas utilizem as máscaras. E também os idosos, especialmente, devem procurar vir com pessoas de confiança para evitar golpes e fraudes que podem ocorrer nesse período. O PROCON é um dos órgãos que vem realizando fiscalizações nas agências bancárias e verificando o cumprimento do decreto. As pessoas idosas têm direito a atendimento prioritário nas agências bancárias. Esse direito, mais do que nunca, deve ser respeitado. É importante também que seus familiares, se puderem, orientem, prestem informações para que o idoso utilize quaisquer serviços que estejam disponíveis de forma remota, para evitar seu deslocamento a uma agência. Olha, e nesse período de pandemia, uma das preocupações é a proximidade do ambiente doméstico entre vítimas e agressores. Só nos 3 primeiros meses desse ano foram registrados mais de 250 casos de violência contra o idoso. O levantamento foi feito pela Defensoria Pública do Estado, que lança hoje uma campanha virtual para combater o problema. Sobre o assunto, eu converso agora com o defensor do Núcleo de Defesa do Idoso, Cosmo Sobral. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia aos telespectadores. Bom, você ouviu ainda há pouco uma reportagem que nós mostramos, antes de falar da campanha, de um outro aspecto da violência, que é a reportagem não mostrou, mas a difusora tem aqui no arquivo imagens que mostram que durante aquela manhã, ninguém estava orientando os idosos nos caixas eletrônicos. Alguns idosos, inclusive, saíram sem o atendimento porque a agência ali já dizia, e a gente viu na reportagem algumas pessoas dizendo que não é de hoje que isso vem acontecendo, não há
ninguém para auxiliar os idosos. Então, eles estão deixando de ter esse atendimento nas agências por falta de funcionários nesse setor. Isso também não é um tipo de violência, defensor? Sem dúvida, isso é uma atitude que a gente considera abusiva, porque é obrigação do banco, enquanto prestador de serviço, e aí há uma relação de consumo, o banco, enquanto prestador de serviço, prestar esse serviço de forma adequada para aquelas pessoas que estão em condições de maior vulnerabilidade, que são as pessoas idosas. Então, aquelas regras gerais previstas em lei tratam do atendimento prioritário, com observância das normas sanitárias, né? Foi mostrado na própria reportagem. Existe um decreto estadual, existe uma normativa estadual totalmente preocupada com a segurança e a saúde dos usuários do serviço bancário, especialmente os idosos, que são aqueles mais vulneráveis à questão da infecção pelo coronavírus. Então, a obrigação do banco é disponibilizar serviços, disponibilizar trabalhadores, empregados, colaboradores, que possam organizar aquela fila, né? E também prestem as orientações no caso aos idosos, que são esses usuários, que geralmente têm pouca instrução, têm uma evidente dificuldade em utilizar esses serviços bancários. Então, acaba que, nessa prática aí, também verificamos uma espécie de violência, na verdade, uma violação do direito básico de consumidor idoso, ter acesso a um serviço bancário adequado, né, com observância daqueles direitos que são próprios dele. Então, acaba que, assim, é importante, dentro dessa temática que nós vamos falar hoje, aqui, da abertura dessa campanha que a Defensoria faz, em parceria com as demais instituições que compõem a rede de defesa do direito do idoso, conscientizar a população, em geral, a sociedade, a família, para que preste atenção no seu papel e observe de forma adequada os direitos das pessoas idosas. Essa questão aí do idoso, do problema do idoso na fila de banco, é apenas uma delas. Tá certo. Só pontuar aqui que a produção da TV Difusora entrou em contato, enviou um e-mail para o banco citado, no caso o Banco Bradesco, que até o momento não tivemos nenhuma resposta da instituição bancária sobre essas denúncias que foram apresentadas e a reportagem que nós mostramos ainda há pouco. Bom, vai ser lançada hoje essa campanha de forma virtual, é uma campanha extremamente importante da Defensoria e eu queria começar sobre esses números, chamam a atenção realmente e há de fato uma preocupação nesse momento de pandemia em que podemos dizer que os agressores, infelizmente, né, no ambiente doméstico estão mais próximos dessas vítimas, doutor Cosmo? Sim. Olha só, essa campanha, esclarecendo aqui logo no início, ela é lançada todo ano. Ela vai às 2 primeiras semanas do mês de junho. Por que isso? Porque no dia 15 de junho é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Então, vários órgãos que compõem uma rede de defesa do idoso, a Defensoria é uma delas, se organiza para realizar uma série de atividades durante esse período. Muitos deles, em tempos normais, as instituições se aproximam do idoso, recebem dos locais, comparecem a eventos e chamam para rodas de diálogo e esclarecimento de direitos. Agora, nesse período em que estamos, em 2020, que é totalmente atípico, essa nossa campanha, ela não deixa de existir, porém, toma um novo formato. Esse formato é exatamente essencialmente por meio das redes sociais, esclarecendo, dialogando e conversando com as pessoas, com a sociedade, com a família, com as instituições, com os órgãos públicos e privados, todos os parceiros, sobre a importância da observância do direito do idoso, exatamente porque nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais envelhecendo. Estima-se que hoje, em torno de 15 a 16% da população brasileira tem mais de 60 anos, o número é crescente. E aqui no Maranhão, especialmente aqui em São Luís, onde a Defensoria faz um catálogo, faz uma estatística dos atendimentos,
nós temos um núcleo especializado para isso, nós verificamos que ainda há casos crescentes de violência de diversas formas, né? As principais delas, que verificamos na prática, são o abuso financeiro. O abuso financeiro é exatamente, geralmente, quando o parente ou aquela pessoa próxima do idoso tenta utilizar de forma inadequada os recursos financeiros que o idoso tem, ou então sem a autorização do idoso. Tem também o problema da negligência da família, da negligência do cuidador. Muitas vezes utiliza o recurso financeiro para outros fins de prestar assistência na área da saúde, na área da assistência social ao idoso. Tem o problema da violência psicológica. Muitas vezes, esses tipos de violência que são verificados, esses 253 casos que foram catalogados aí de janeiro a março, muitas vezes eles se entrelaçam. Um único atendimento que é feito lá na Defensoria verifica vários tipos de várias denúncias, tipo de violência. Exatamente. Entendi, vários tipos. Quero agradecer, vai ser lançado então hoje, confirmando, agora pela manhã, geralmente é presencial, claro, mas nesse período de pandemia vai ser virtual essa campanha, mas é importante a participação das pessoas, lives vão acontecer, as pessoas vão poder participar e continua o atendimento remoto também, né? As pessoas podem continuar também fazendo as denúncias, é isso? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela participação.